Esta quarta aula da quarta semana, nós vamos continuar a estudar limites fundamentais. Nessa aula, nós vamos ver o limite fundamental que diz o seguinte: limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é igual a 1. Observar que se eu tento calcular o limite apenas substituindo o zero no lugar do x, eu teria seno de zero, que é zero, sobre zero, que seria a indeterminação. Então, se eu estiver calculando o limite e aparecer seno de x sobre x, quando x tende a zero, eu sei que o resultado desse limite vai ser 1. Então, para provar que esse resultado do limite de seno de x sobre x realmente é 1, vamos considerar o seguinte. Vamos considerar a circunferência de raio 1, cuja equação é x² mais y² igual a 1. E nesse caso temos duas possibilidades. Então, vamos pensar aqui nessa circunferência, que é uma circunferência de raio 1. Eu tenho aqui um ângulo, digamos um ângulo x. Aqui eu vou ter oposto a esse ângulo x, como eu tenho um ângulo de uma circunferência de raio 1, a medida desse segmento aqui é seno de x. Observar que eu estou falando disso também no primeiro quadrante. Estou trabalhando aqui no primeiro quadrante. Então, a medida do segmento AC, eu posso falar que é x. A medida desse arco BC a medida do arco, vai ser x, que é quanto que está variando aqui, ó, o meu ângulo. Então, esse arco aqui, ele vai valer x. E a medida desse segmento aqui, tudo isso aqui eu mostrei lá naquele vídeo lá de trigonometria, da trigonometria no triângulo retângulo. Então, esse lado aqui, ele vai ser a tangente do ângulo x. Então, BD é a tangente do ângulo x. Observando aqui visualmente mesmo, dá para a gente ver que essa medida AC, ela é menor do que esse arco, por que eu falo que é menor? Porque, como aqui é um ângulo reto, a menor distância desse ponto que está sobre o eixo x é aquela projeção formando um ângulo reto sobre o eixo x. Então, a menor distância seria o AC. Depois, eu tenho que esse arco x, ele vai ser, então, maior do que AC. Então, BC é maior do que AC. E, por último, o BD é a maior dessas medidas, porque ele é maior também do que esse arco. Então, por último aqui, o BD. Então, posso afirmar que BC é maior do que AC e menor do que BD. Mas AC, nós vimos aqui, é seno de x. O BC, a gente viu que é x. E o BD é tangente de x. Então, eu vou ter que x é maior que seno de x, que é menor do que tangente de x. Se eu pego o inverso de cada uma dessas expressões, ao invés de pegar seno de x, eu pego 1 sobre seno de x. Ao invés de pegar x, eu pego 1 sobre x. E ao invés de pegar tangente de x, eu pego 1 sobre tangente de x. Eu vou ter isso aqui, ó, que é 1 sobre seno de x, 1 sobre x e 1 sobre tangente de x. Observar que quando eu quando eu pego esses inversos, o sinal de desigualdade é invertido. Para visualizar por que inverte esse sinal de desigualdade, eu poderia pensar aqui numericamente. Por exemplo, 2 é menor do que 3, que é menor do que 5, por exemplo. Se eu pego o inverso disso, vai ficar meio, 1/3 e 1/5. 1/5, que é um 5. Bom, mas meio é maior do que 1/3 e 1/3 é maior do que 1/5. Então, quando a gente pega esse inverso, a gente vai estar invertendo o sinal de desigualdade. Então, continuando aqui, 1 sobre seno de x é maior do que 1 sobre x, que é maior do que 1 sobre tangente de x. Bom, mas tangente de x, eu sei que é seno de x sobre cosseno de x. Então, se eu faço 1 sobre tangente de x, isso vai ser e tangente de x é seno de x sobre cosseno de x, então eu posso falar que
1 sobre tangente de x é cosseno de x sobre seno de x. O restante da expressão ficou inalterada. Agora eu posso multiplicar toda a minha expressão por seno de x, sendo que esse seno de x, né, como ele está aqui no primeiro quadrante, ele é um valor maior do que zero. Então, estou multiplicando por um valor maior do que zero, a desigualdade não vai ser alterada. Então, multiplicando tudo por seno de x, eu teria aqui seno de x no lugar desse 1, né? Seno de x no lugar desse 1 aqui também, seno de x, e cosseno de x vezes seno de x. Então, seno de x sobre seno de x dá para simplificar, vira 1. Seno de x sobre x, que eu vou deixar dessa forma, e esse seno de x aqui eu simplifico com esse seno de x, que sobra cosseno de x. Bom, mas essa expressão aqui, eu posso inverter a ordem dela aqui, né, de modo que eu consiga ter, ao invés do sinal de maior, ter o sinal de menor. Então, vou só reescrever mudando a ordem. Ó. Cosseno de x passou para cá, seno de x sobre x passou para cá, e esse 1 passou para cá. Como era o sinal de maior e eu inverti a ordem, então agora é o sinal de menor. Então, dessa figura aqui, né, eu obtive que cosseno de x é menor que seno de x sobre x, que é menor do que 1. Vou chamar essa expressão aqui de A. Mas eu tenho também um segundo caso. Então, nesse segundo caso, o caso em que x pertence ao quarto quadrante, eu vou ter que o x é um valor entre menos π sobre 2 e 0. Então, o x seria esse valor aqui, né? Então, esse aqui é o meu arco x. E ele é um valor entre menos π sobre 2, que estaria aqui, né? Menos π sobre 2 e 0, que é o ângulo sobre aqui o eixo x. Então, nesse caso, eu posso pegar novamente os segmentos AC, que é o seno de x, o seno desse ângulo x. Eu posso pegar o arco, que vale x, e posso pegar a tangente de x, que é o segmento BD. Aí, nesse caso, como eu tenho que os valores são negativos, então aquele valor que tem maior comprimento, ele que vai ser o menor, porque ele é negativo. Então, no caso aqui, o BD é menor do que o arco BC, que é menor do que o seno AC. Então, vou ter que tangente de x é menor do que x, que é menor do que seno de x. Observar que todos eles são valores negativos. Então, tomando o inverso, né, dessa expressão aqui, novamente eu tenho 1 sobre tangente de x, 1 sobre x e 1 sobre seno de x. Observar, né, que quando eu fiz a inversa, então eu já aproveitei e já fiz também o inverso aqui do sinal. Eu preciso inverter o sinal quando eu faço o inverso das minhas funções. E aqui, novamente, como eu tenho tangente de x, e tangente de x é seno de x sobre cosseno de x, ao fazer 1 dividido pela tangente de x, eu vou obter cosseno de x sobre seno de x. O restante da expressão se mantém inalterado. Agora eu multiplico tudo isso por seno de x, igual eu fiz anteriormente. Então vai ficar isso aqui vezes o seno de x, isso aqui vezes o seno de x, e isso aqui vezes o seno de x. Que vai ter, então, seno de x sobre esse seno de x vai sobrar cosseno de x. Aqui vai ficar seno de x sobre x. E aqui vai ficar seno de x sobre seno de x, que também dá para simplificar, e fica 1. Observar que, nesse caso, o seno de x que eu estou multiplicando, ele é um valor negativo. Como ele é um valor negativo, o sinal de desigualdade vai inverter. Então, aqui era o sinal de maior, aqui passa a ser o sinal de menor. E tem aqui, então, essa expressão final, vou chamar aqui de B. Observar que essa expressão B é exatamente a mesma que a gente obteve aqui no A. Ou seja, independente se eu estou aproximando do eixo x, fazendo o x tender a zero por valores maiores do que zero, ou se eu estou fazendo o x tender a zero por valores menores do que zero, a regra que vale é essa daqui. Então, é sempre a mesma. Então, como eu tenho que o A é igual a B, tomando o limite
tanto da função cosseno quanto da função 1, que são essas duas funções aqui, né? Eu vou fazer o limite dessa função e vou fazer o limite dessa função quando x tende a zero. Então, fazendo esse limite, eu vou ter limite de cosseno de x quando x tende a zero. Basta pegar esse zero e substituir no lugar do x. Então, vou ter cosseno de zero, que vale 1. Fazendo o limite de 1 quando x tende a zero, eu também encontro 1. Então, pelo teorema do confronto, que é aquela propriedade 9 que a gente viu lá de limites, então, por essa propriedade, eu tinha que, se a minha função f de x é sempre menor que a minha função h de x, que é sempre menor do que a minha função g de x, no caso aqui f de x é essa função em azul, a função h de x é essa função em laranja, e a função g de x é a função em verde. Então, se elas sempre obedecem essa regra, aqui na vizinhança, no caso aqui na vizinhança do zero, né? Eu estou aproximando aqui do zero pela esquerda e pela direita. Então, aqui nessa vizinhança, se essa regra sempre vale e se limite de f de x quando x tende a é igual a L e limite de g de x quando x tende a é igual a L, então o limite dessa função que está aqui no meio quando x tende a A também vai ser igual a L. Então, nesse caso aqui, né, o limite quando x tende a zero é igual a L. Ou seja, nesse caso anterior, como eu tinha que o seno de x sobre x é sempre maior do que o cosseno de x e menor do que 1, e eu sei que o limite de cosseno de x quando x tende a zero é igual a 1, e limite de 1 quando x tende a 1 também é igual a 1, obrigatoriamente, pelo teorema do confronto, eu vou ter que o limite dessa função quando x tende a zero também é igual a 1. Então, eu vou ter isso aqui, né? Que limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é igual a 1. Ou seja, quando eu estiver calculando um limite que eu obtiver essa expressão aqui, eu já vou admitir que o resultado é igual a 1, sem necessidade de fazer nenhum cálculo. Então, vamos ver aí alguns exemplos. Nesse primeiro caso, o limite de x sobre seno de x quando x tende a zero. Bom, o que eu sei lá do limite fundamental é que limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é igual a 1. Mas eu não sei nada inicialmente sobre o limite de x sobre seno de x quando x tende a zero. Então, eu preciso fazer esse cálculo para verificar quanto que vale esse limite. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar essa expressão, limite, quando x tende a zero, e vou multiplicar tanto o numerador, que é x, quanto o denominador, que é seno de x, por 1 sobre x. Bom, se eu estou multiplicando o numerador e o denominador por 1 sobre x, é como se eu estivesse multiplicando por 1. Observar que aqui eu posso multiplicar isso aí, né? Eu vou ter limite de x sobre x sobre seno de x sobre x, quando x tende a zero. Então, esse x sobre esse x vai dar 1. Então, vai ficar limite, quando x tende a zero, de 1 sobre seno de x sobre x, que é igual. Aqui nesse caso, eu posso aplicar a propriedade de limite, né, e calcular limite de 1 e limite de seno de x sobre x. Então, eu vou ter limite de 1 quando x tende a zero sobre o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero. Bom, limite de 1 quando x tende a zero é 1, e o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é o limite fundamental,
que também vale 1. Então, 1 sobre 1 é igual a 1. Então, aquele limite de x sobre seno de x quando x tende a zero, utilizando o limite fundamental, eu encontro que esse limite vale 1. Um outro exemplo, e agora se eu tenho limite de seno de 4x sobre x quando x tende a zero? Observar aqui que eu não tenho mais o x apenas, né? Aqui eu tenho 4x. Então, nesse caso, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu sei, né, que o limite fundamental é limite, quando x tende a zero, de seno de x sobre x, que é igual a 1. Então, nesse caso aqui, eu preciso transformar esse limite em algo daquele tipo. Então, o que eu vou fazer aqui? O que eu preciso obter aqui nessa expressão para ficar algo daquele tipo? Eu posso considerar aquele seno de x, eu posso considerar no lugar do x, eu posso pensar no 4x. Então, teria 4 vezes x, ao invés de ter x. E o que eu preciso para ter algo mais parecido com aquilo lá? Eu precisaria ter um 4 aqui multiplicando esse x, e um 4 aqui multiplicando esse x também, né? Porque estaria tudo igual. Eu poderia até, se quisesse, substituir por uma outra variável, por exemplo. Então, para aparecer um 4 aqui nesse x, eu posso fazer o seguinte. Limite de seno de 4x sobre x e multiplico a minha expressão toda por 4 sobre 4. E aí eu teria aqui também, ao invés de x tendendo a zero, o que eu tenho, né? Se x tende a zero, 4x tende a quanto? Bom, se x está tendendo a zero, 4 vezes zero, então 4x vai tender a zero também. Então eu poderia falar aqui também, ó, que 4x tende a zero. E eu teria, nesse caso, que limite de 4 vezes seno de 4x sobre 4x quando 4x tende a zero. Bom, para calcular esse limite, eu posso fazer aqui, né? Primeira vez, vamos fazer mais detalhado. Limite de 4 quando 4x tende a zero, vezes o limite de seno de 4x sobre 4x quando 4x tende a zero. Bom, esse primeiro limite, limite de 4 quando 4x tende a zero, ele vai ser 4, né? Limite da constante dependente do valor para o qual x está tendendo é 4. E esse limite de seno de 4x sobre 4x quando 4x tende a zero vai ser igual a 1. Então, o resultado disso aqui é 4. Se quisesse fazer diferente aqui também, né, para não usar 4x tendendo a zero, você poderia fazer uma outra coisa, que eu vou continuar aqui. A partir daqui, né, ó, a partir dessa parte. Eu vou continuar aqui embaixo. Que seria o quê? Falar que 4x é igual a, por exemplo, t. Então, teria, né, continuando lá, eu teria limite de 4. Quando 4x é t, então, quando t tende a zero, vezes o limite de seno de 4x, 4x é t. Então, seno de t sobre 4x, que é t, quando 4x tende a zero. Então, quando t tende a zero. Observar, né, que isso aqui é o limite fundamental, que vai valer 1, e que o resultado disso aqui vai ser exatamente o resultado do anterior. Então, aqui, ó, limite de 4 quando t tende a zero é 4. Limite de seno de t sobre t quando t tende a zero é o limite fundamental, que vale 1. Então, 4 vezes 1, que é 4.
Então você pode optar por resolver de uma forma ou de outra. Ou dessa daqui de cima, né? Ou dessa daqui de baixo. Que aqui de cima, no caso, né, foi considerar o 4x já como sendo aqui no limite fundamental. Então você pode considerar no lugar de todo o x aqui do limite fundamental, aqui, aqui e aqui, o 4x, ou você pode fazer essa mudança de variável falando que 4x é igual a t e obter esse novo limite aqui. Tanto num caso quanto no outro, o resultado tem que ser o mesmo. E por esse outro exemplo aqui, ó, eu tenho seno de 2x sobre seno de 3x. Eu quero calcular o limite disso quando x tende a zero. Aqui a ideia vai ser bem parecida com aquele caso anterior, só que aqui eu tenho que transformar isso em dois limites fundamentais, não vai ser apenas um. Então aqui eu vou fazer limite, quando x tende a zero, de seno de 2x sobre seno de 3x. Inicialmente, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 1 sobre x, porque eu preciso que apareça o x no denominador de cada uma dessas expressões. Então, o equivalente, o que eu estou fazendo aqui, né, é equivalente a multiplicar por 1, porque eu estou multiplicando no numerador e no denominador. Então, disso aqui, eu tenho limite de seno de 2x sobre x sobre seno de 3x sobre x, quando x tende a zero. Bom, mas isso aqui ainda pode ser reescrito, como eu preciso de obter um 2x aqui no denominador, então posso multiplicar seno de 2x sobre x por 2 sobre 2, que novamente é equivalente a multiplicar por 1, né? Posso já aproveitar também e reescrever isso aqui como o limite do numerador vezes o limite do denominador, sobre o limite do denominador. Então, limite, quando x tende a zero, de seno de 2x sobre x vezes 2 sobre 2, que vale 1. E aqui no denominador, limite de seno de 3x sobre x, quando x tende a zero, vezes também 3 sobre 3, que também é equivalente a 1. Então, aquilo ali é igual a limite, quando x tende a zero, de seno de 2x sobre, aqui eu vou multiplicar esse x por 2, né? Sobre 2x. E esse 2 aqui do numerador, já vou aproveitar, como é um produto, né, eu posso trazer ele para cá. Ó. Então, vou colocar o 2 antes aqui do seno. Então, limite, sobre, né, limite, quando x tende a zero, de a mesma coisa eu vou fazer com esse 3, já vou trazer ele aqui para antes do seno. Então, 3 seno de 3x sobre 3x. Bom, e aqui eu posso fazer o seguinte, nesse limite aqui de cima, seguindo a mesma ideia do que foi feito anteriormente, quando x tende a zero, o 2x tende a quanto? 2 vezes 0, que também é zero. Então, se x tende a zero, 2x também tende a zero. E se x tende a zero, 3x tende a quanto? 3x também vai tender a zero. Então, aqui eu posso colocar 2x e aqui eu posso colocar 3x. Então, vai ficar limite quando 2x tende a zero, de 2 vezes o limite de seno de 2x
sobre 2x quando 2x tende a zero, sobre o limite de 3 quando 3x tende a zero, vezes o limite de seno de 3x sobre 3x quando 3x tende a zero. Bom, calculando esses limites, limite de 2 quando 2x tende a zero é 2. Esse limite aqui é o limite fundamental, que vale 1, sobre esse limite aqui é o limite da constante, né? Ele vale 3, vezes esse limite aqui, que é o limite fundamental, que vale 1. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 1, que é 2, e 3 vezes 1, que é 3. Então, esse limite vale 2/3. Agora, nesse caso, nesse outro exemplo, eu posso, quando eu vou tentar calcular, né, esse limite direto, vai ficar tangente de zero, que é 0, sobre 0. Também é indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, para eliminar essa indeterminação, eu vou ter que reescrever isso aí de uma outra forma. E a ideia aqui vai ser também, né, como é função trigonométrica, então a ideia é usar aquele limite fundamental que a gente já sabe quanto vale, que é o do seno de x sobre x. Então tem que transformar isso aqui em algo daquele tipo. Então, para isso, eu vou escrever o seguinte: limite, quando x tende a zero, de tangente de x, a gente viu lá na aula, no vídeo que eu postei sobre trigonometria no triângulo retângulo, a tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Então, isso tudo sobre x, que é igual. Aqui, para continuar a desenvolver isso aqui, eu vou fazer uma divisão de fração, onde a primeira fração vai ser seno de x sobre cosseno de x e a segunda fração vai ser x sobre 1. Na divisão de fração, eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então, aqui vai ser limite, quando x tende a zero, de, repetindo a primeira fração, seno de x sobre cosseno de x, vezes o inverso da segunda, que é 1 sobre x. Aqui eu posso fazer o que ainda? Eu posso, como aqui é um produto, né? Eu posso inverter a posição desse cosseno de x com x, não vai alterar nada, é um produto. Então vai ficar limite, quando x tende a zero, de seno de x sobre x, vezes 1 sobre cosseno de x. Bom, ali eu posso separar como dois limites, né? Limite de seno de x sobre x quando x tende a zero, vezes o limite de 1 sobre o cosseno de x quando x tende a zero. Esse primeiro limite é o limite fundamental, que nós já sabemos que vale 1, e esse segundo limite, basta aplicar o zero no lugar do x. Então vai ficar cosseno de zero, que é 1, então 1 sobre 1, que também é 1. Então vai ficar 1 vezes 1, que é 1. Bom, com isso a gente termina essa aula de limite fundamental e temos mais 2 aulas aí para frente.